Olá, boa noite a quem está chegando, a quem está entrando na nossa live de sexta. Hoje é dia 4 de setembro de 2020, apenas localizando, situando quem está entrando. Vamos ver se o som, que tem quem está ouvindo aí, se dá para ouvir, se tá tudo ok, né? Boa noite. Estou esperando aí a minha colega, minha parceira aí da pós, da PGET, a pós-graduação em estudos da tradução, a Giovanna, a Giovanna Ursini. E vamos lá então. Né? Entrou. Olá, boa noite a todos. Tá joia. Valeu, boa noite aí, Lourenço, Dai. Perfeito, então. Eu já vou chamar a Giovana, porque hoje a nossa live de sexta vai falar sobre um tema que eu particularmente acho super interessante. Eu gosto, né? Claro, tradução, volta e meia a gente fala aqui, porque afinal de contas, tô olhando aqui, eu tava olhando errado, tava olhando para outro lado. Afinal de contas, a tradução é um dos meus, é o meu objeto também de pesquisa, é o que eu estudo, é o que eu faço, né? E a tradução é uma área muito abrangente. Os estudos da tradução são uma área muito abrangente. E é setembro já, gente. Pois é, setembro chegou. A gente não sabe se dá graças ou se o que se chora, né? Mas já é setembro. Mas assim, a tradução é muito ampla, um tema muito amplo. E hoje, o convite, na verdade, eu fiz faz algumas semanas o convite e ela prontamente aceitou. Ela que é uma pessoa super especial, conheci em 2014, quando eu comecei o mestrado em estudos da tradução na UFSC. E ela é uma pessoa super bacana, super gente boa. Eu vou chamar ela agora para entrar com a gente. Vamos lá. Ela que é de Campinas. Ela vai me corrigir se eu estiver errada. Ela é de Campinas, veio para Santa Catarina. Oi. Ela é formada. Agora entrou. E aí, senhorita, Aí. ela tá, a gente tá bem nos extremos, assim, né? Ela tá no black and white, eu tô aqui num arco-íris, né? É, Um né? Pra dar um contraste, um contraste. negócio. Mas é isso aí mesmo. Já que tava aparecendo aqui meus bichinhos aí do outro lado. Tá joia. Então, bem-vinda, Giovana. Que Ah, bom falar obrigada pelo contigo. convite. Ai, também, saudades. Como você Pois tá? é. Tá tudo bem, tá indo. A gente tá aqui passando um friozinho, outra hora é calor, mas é isso, né? E como é que tá ali em Sim, Floripa hoje? super frio. Tô até de casaco, que tá É, bem pois frio. é. É. Eu até aqui também botei É, um cachecolzinho. É, ficou período, né? É isso aí. é que vai ser verão, que vai ser super quente, então, assim, É, né? é bem nessa, vai ser super abafado, a gente vive reclamando, nunca tá contente, né? Justamente, né? É. Ô Gil, olha só, tu és de Campinas, né? Tu és natural de Campinas. Ou Sim, não? É, em né? Campinas, São Paulo, interior. Campinas, É, São Paulo, interior, no interior, já a gente percebe, né? interior, Percebe. É, mesmo no meio dos manezinhos aí, mas o acento, o sotaque acaba não perdendo muito, né? Mas é. já amenizou bastante, viu? Porque era pior. Eu Uhum. fazia teatro, aí eu ia assistir a peça. Meu Deus, era aquele sotaque, esse porta. Mas tudo bem. Mas é que é Faz isso que é parte da legal. gente, né? Faz parte. Faz É. Tá joia. Então, olha só, para quem está entrando, quem vai entrar, vou fazer um breve relato aí. A Giovana, ela é formada em artes cênicas pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestra em estudos da tradução, com uma pesquisa sobre a Trisha Brown. Eu conheci Trisha Brown por meio dela. E depois ouvi esses tempos, e volta e meia, quando a gente vê Trisha Brown, uma coreógrafa, né, uma artista super conhecida, renomada aí mundialmente. E ela vai falar para a gente depois aí a respeito disso também. Atualmente ela é doutoranda, está quase doutora, né? Está no finalmente aí, também em estudos da tradução, investigando a relação da dança pós-moderna com a linguagem verbal. Olha só que loucura, porque tem muita gente que quando fala em tradução, né, Giovana, pensa que tradução é a gente sentar na frente do computador e, e botar, e traduzir, passar somente na É. escrita de uma língua para outra, né? Calma aí que tu já vai falar, peraí. Ela tem, que eu quero terminar de falar a tua bio aqui, né, que eu adorei aqui, ficou super sucinta. Ela também tem experiência em certas modalidades de dança, como a dança contemporânea, o jazz dance, o balé clássico e danças urbanas. Hoje ela se dedica à dança do ventre. Quem a acompanha aí nas redes sociais vê que volta e meia ela está participando de alguma live, ela está participando volta e meia de algum evento, algo do tipo, e também faz parte da companhia Maktub Floripa.
Então, bem-vinda à nossa conversa de sexta-feira, que eu apelidei, eu batizei de live de sexta, bem óbvio, mas é aquela história, o óbvio às vezes precisa ser dito. Fala Sim. pra gente, Giovana, conta a tua história, o que que é essa loucura de tradução com a dança? Onde é que a gente entra nisso? Como é que acontece? Então, na verdade, eu sou formada em artes cênicas, né? E eu acabei caindo de paraquedas na tradução, porque a minha pesquisa é dança. Desde o meu TCC, eu pesquiso dança. Então, eu acabei entrando na tradução e eu comecei a agregar a tradução à dança, né? A pesquisar essa diferença. No mestrado, na verdade, eu traduzi textos de dança, que daí já foi para uma área mais da tradução técnica, porque eu vou traduzir verbetes da dança e tal, que já eram mais textos mais teóricos. Já Sim, no doutorado, eu trabalho com textos mais artísticos, então eu já entro na questão da tradução intersemiótica, que é a tradução de um sistema de signos verbais para não verbais. Tudo bem usar esses termos assim, mas tranquilo, qualquer técnico, coisa a gente pergunta, não sei o que, explica, e a gente dá uma pincelada aí. porque a gente fala de teoria tradução, né? E Claro, claro. para quem é Uhum, leigo, acho que talvez, né? uhum. Confuso, mas é mais ou menos É isso. isso, E joia. então foi isso, assim, não parece, mas são meu Deus, quase 7 anos, assim. O tempo passa e a gente não percebe. E Uhum, pesquisando essa relação da dança, mais a dança pós-moderna, né? Apesar de eu fazer dança do ventre, a minha pesquisa é voltada para dança pós-moderna e contemporânea, porque eu comecei o TCC com dança contemporânea e pós-moderna, né, como eu falei, e fui continuando a pesquisa, né, porque a gente sempre tem alguma coisa, uma faceta para a gente analisar, né? Nunca acaba a claro. pesquisa acadêmica, então é uma Uhum. vida, assim. É uma vida, vai sempre indo e vai indo, vai indo, e cada vez que vai entrando, vai pesquisando, vai descobrindo mais coisas, né, outros assuntos, temas diversos, né? Ainda mais nessa área realmente da tradução, que é super amplo, né? Aquela história, a gente não traduz somente textos, né, escritos, traz aí para provar isso, para mostrar, né? Tem tanto assunto, né, tem para aqui para render essa área, né, Giovana? Que é Sim. relativamente nova aqui no mundo todo, né? E no Brasil principalmente. Conta pra gente, então, assim, tu começaste, já dissesse que até mesmo lá na graduação, quando então tu estudavas artes cênicas, tu já tinhas essa relação, né? Já foi voltado para a questão da tradução. Ah, depois, Não, como é que foi para dança. para dança, aliás, desculpa, a dança. Aí depois tu juntasse isso na tua pesquisa do mestrado, fosse para os estudos da tradução. De que Sim. forma que aconteceu? Como é que acontece a tradução? Como é que a gente pode dizer que existe tradução na dança? Para quem está vendo a gente, acompanhando ou vai ver depois. Então, é porque assim, a gente tem uma ideia meio cartesiana, não sei se cartesiano seria um termo, mas assim, do que é tradução. Tradução é eu traduzir de uma língua para outra. Mas eu acho Uhum, que a gente pode ver a tradução de um termo mais, uma área mais ampla. Por exemplo, a gente conversando aqui, vou dar um exemplo bem prático. sim. Você está traduzindo, porque o que eu falo, você vai traduzir de acordo com as suas experiências, os seus valores, o que você está interpretando. Então, isso é Uhum, tradução. Então, eu acho que a partir do momento que a gente abre a cabeça para pensar novas formas de tradução, é uma área que a gente pode agregar muita coisa. E no meu caso, é assim, eu pesquiso textos escritos por coreógrafos. Então, assim, a dança, ela entra de duas formas. Primeiro, através das ideias que as coreógrafas têm, né, que elas apresentam no texto, e também como elas transformam a dança de certa forma. Por exemplo, um dos textos, ele é escrito como se fosse uma coreografia. Então, assim, não uhum, existe uma coreografia física com corpos e com música e afins. Existe só o texto, e esse texto é uma dança, né? A gente pode entendi. analisar como dança. Então, tem toda Claro. essa coisa, tem esses dois pontos de tradução É e porque dança. se a gente for pensar realmente a questão da dança, né, Giovana, a própria a dança, ela é uma tradução, a gente sair da caixinha, né? Pensar que a questão da tradução, não somente aquela do texto, né, em si, mas essa tradução com o corpo, em ritmo, né? No ritmo, até o subtítulo ali que eu coloquei no ritmo, né, da palavra, porque Uhum.
Vamos supor, tu és a coreógrafa, tu tivesse uma ideia, tu vai ter que passar para o teu grupo, pro pessoal, para os bailarinos, enfim, para sair aquele texto que seria a coreografia, né, que seria aquela dança. Tu tens que fazer, e existe uma interpretação, claro que existe questão, que se estuda também, questão da interpretação, né, mas o produto final é uma tradução daquilo que foi pensado, se a gente for ver, né, tem um caminho aí muito louco, né, nesse esse percurso, assim, até chegar ao resultado, vamos dizer, né. Uhum. Não sei se tu concordas, o que tu me diz, assim, que tu és Não, eu dessa concordo. área. Você foi falando e eu lembrei muito da tradução intersemiótica, porque eu já participei de eventos e é uma área tão ampla, porque você entra no campo dos signos, né, Uhum. da semiótica de Peirce, não sei se está certo, né? É. Não, mas enfim. E você entra em vários campos. Você entra, por exemplo, na questão da imagem, no cinema também, que você tem a tradução da imagem, você entra na dança, entra nas artes visuais. Então, eu acho que é muito amplo mesmo, assim. Uhum. E agora tu estás, o teu campo de investigação é essa questão da dança pós-moderna. Vamos lá, explica agora bem para quem não entende de dança como eu. Eu só sei o que é dança, eu sei o que é um balé, eu sei o que é, vamos supor, sei lá, sei que é ah, vou falar, um vaneirão, uma dança gaúcha, vamos dizer assim, eu sei o que é a dança do ventre, eu sei que depois tu vai falar da dança do ventre, como é que entrou a dança do ventre aí na tua vida, aí na tua trajetória, mas explica pra gente, como é que a gente define uma dança pós-moderna? Tá. A dança pós-moderna é uma modalidade que entrou na dança ocidental, basicamente, que veio do balé clássico. A gente tem o balé e os coreógrafos. Tá, eu vou explicar mais ou menos, fazer uma linha Uhum, do tempo. A tá. gente tem o balé clássico, que foi feito no começo do século XV, XVI, né? E aí Uhum, depois a gente vem para a dança moderna, que é mais ou menos no começo do século XX, 1940, 1950, não sei a data correta. E uhum, da dança moderna, em 1960 e 70, cria-se um movimento que vai contra essas duas danças. Na verdade, contra, não sei se é uma palavra boa, critica, né? sim. Cria novas modalidades através da dança moderna e o balé, que é a dança pós-moderna, que é um tipo de modalidade também. E daí depois, o pós-moderno, veio o contemporâneo, né, até os dias atuais, que pegou também algumas ideias que eram trabalhadas. Para ajudar a gente a pensar, eu vou exemplificar um pouco. O balé clássico, ele vai trabalhar muito com coreografias impecáveis, com gestos totalmente técnicos, tanto é que o balé é algo bem difícil, assim, a gente pode Uhum, dizer, né, uma dança bem rígida. Ele vai trabalhar com coreografias, ele vai trabalhar com cenário, com figurino e tudo mais. Já o moderno, ele já começa a fazer críticas sociais, às vezes nem sempre eles dançam com figurino, uhum, ele, né, já tem uma mudança aí. O sim. pós-moderno, ele é totalmente a desconstrução, que daí começa a trabalhar com improvisação, com silêncio mesmo. Eu falei da música, mas o pós-moderno às vezes não tem música. Começa a trabalhar com espaço alternativo. Então, eu falei desses textos de coreógrafas também de dança, essa desconstrução que tem você trabalhar um texto como dança faz parte do pós-moderno, porque se tem a quebra das manifestações artísticas. Então, assim, tem essa ideia, o que é dança e o que não é. Então, por isso que se encaixa no... E a contemporânea é uma continuação de coreógrafos que hoje em dia a gente chama de contemporâneo, porque criou-se um movimento tão desconstruído, a gente pode dizer, tão ousado, que a gente não Uhum, consegue teorizar, assim, colocar em caixinhas, posso dizer, o que é sim. contemporâneo, porque cada coreógrafo vai ter a sua técnica, seu estilo diferente. Então é isso. E é da dança ocidental, né? Porque a gente tem tantas outras modalidades. Claro, mas antes da gente entrar nas danças orientais ou, enfim, nessas outras modalidades, agora me veio Sim. uma pergunta, tu falando aí, por que, a gente vai voltar um pouquinho aí, mas por que Trisha Brown? Agora tu me fizesse refletir, por que foi tua escolha Trisha Brown? Quem é a Então, Trisha Brown para quem tá
tá vendo aí, eu vi que ela, eu não sei, ela fez uma coreografia famosa ali, eu não lembro o que eu vi esses tempos, eu me lembrei de ti. Eu não sei se foi para algum espetáculo, alguma coisa, teve isso, eu não lembro, foi inspirado nela. Por que a Trisha Brown? Quem é essa coreógrafa? Ah, tá. Espero que dê tempo, não brincadeira. Da... É, no meu TCC, nas artes cênicas, eu trabalhei já com a Trisha, foi uma das coreógrafas que eu usei, porque o meu TCC foi sobre o corpo na dança pós-moderna, né, e contemporânea. Eu uso essas duas diferenciações por questões teóricas, mas são muito próximas, tá, o Uhum, pós-moderno do contemporâneo. sim. E aí, eu vi na época da TCC que era muito difícil achar bibliografia em português da Trisha. É muito difícil Uhum, mesmo. Até que aqui no Brasil, acho que sou eu, Adriana Banana e mais uma outra menina que pesquisa. É muito difícil achar mesmo, assim. uhum. Aí eu falei, olha, tem um campo de pesquisa, né, para eu explorar. Aí eu comecei o meu mestrado sobre a Trisha. E aí eu comecei a pesquisar sobre a dança dela, o que tinha de diferente e tal, né? E o que eu posso dizer sobre ela? Bom, a Trisha, ela trabalha com... A Trisha já morreu, ela morreu em 2017, inclusive, já tinha terminado o mestrado e começado o doutorado. A dança dela é usada porque ela começa a trabalhar com outras ideias de dança. Por exemplo, ela trabalha muito com o desafio da gravidade. Então, ela tem uma peça, né? Um trabalho que é um homem descendo um prédio fazendo rapel perpendicular. E isso ela considera como dança, mas causa Olha, estranhamento, imagina, porque, né? Primeiro, loucura. medo, É, sim. sim, e depois que ponto, que consideração eu tenho que aquilo é dança, porque para ela isso é dança, né? Uhum, Aí a Trisha, ela vai trabalhar também com a improvisação, como eu falei, né? Essas técnicas de improvisação. Ela trabalha muito com a questão do desenho da coreografia, que é basicamente, ela tá mais preocupada como a coreografia vai com os bailarinos dela, né? Tá preocupada. Em cena, a parte visual do que a dança em si, né? Então, ela trabalha muito isso e ela também começa a agregar equipamentos tecnológicos que tem a ver também com os anos ah, 60, 70, que é a área que é a época que ela começa a trabalhar, né? É, eu resumi entendi. bem. Tentei Sim, resumir. eu até estou buscando aqui a Trisha Brown, porque para me lembrar, eu vi, eu não sei se foi aí de repente o ano, ela é americana, né? Ela faleceu realmente em 2017, mas eu me recordo que eu vi alguma coisa que ela tinha feito, acho que foi uma coreografia. Agora, eu não sei se foi por conta da morte dela que eu vi essa matéria, ela foi super realmente inovadora, trazendo, como tu falaste aí, né, esses elementos e tal. Eu vou ver aqui se enquanto ao longo da nossa conversa eu encontro aqui onde que foi que eu vi falando a respeito dela. Porque, nossa, parece que foi ontem. E tu falasse agora que ela faleceu em 2017, eu assim, meu Deus, então acho que já faz uns 3 anos que Sim. eu vi isso. Com certeza. Nossa, eu vou ter que Então, procurar isso. a gente tem a Deborah Coker aqui no Brasil, que ela usa algumas coisas da Trisha, assim, alguns Ah, então elementos. foi a Débora Coker. A Débora Coker, que aí eu acho que eu li alguma coisa tua, eu não sei se foi alguma revisão, alguma coisa, da Débora Coker, e foi ela que fez algum trabalho, tá certo? Tem uma certa aproximação entre as duas, assim. Tá, foi isso. E a Débora Coker, tu continuas pesquisando a respeito, como é que a respeito dela, dessa coreógrafa? Da Débora. Não, Da- então, não? da Trisha ou da Débora? Da Débora. Não, a Débora eu usei ela mais no mestrado. Ah, ok. É porque eu foquei mais na dança pós-moderna, né? Entendi. No, Aham. da estadunidense também. Eu uso exemplos do Brasil, mas eu me concentrei mais nelas Uhum. porque é a gênese, né, da dança pós-moderna. Então, Sim, sim. Realmente, eu estava pesquisando aqui a questão da Deborah Coker, realmente tem essa influência, ela fala, porque trabalha aqui com os malabarismos audaciosos, eles usam esse termo quando a gente vai buscar aqui, né, malabarismos, porque realmente, eu lembro, assim, desses,
né, até por tua influência, eu digo assim, né, por ouvir esses nomes e até buscar só para conhecer, para ver, realmente é interessante, porque é muito louco, parece um Cirque du Soleil, assim, uma coisa, né, Uhum. bem emblemático, assim, a gente diz, uma coisa dinâmica, né, no palco, nas apresentações, muito, muito interessante mesmo. E tu chegasse a dançar, tu, assim, a fazer esse tipo de dança, Giovana? Fiz contemporâneo um tempo, Uhum. fiz. Mas assim, eu fiz algumas aulas, e para falar que eu tô fora, teve um festival Dança em Trânsito, que é de dança contemporânea, que eles fizeram um videodança na casa das pessoas, eu participei, então foi assim, a Olha que última coisa, legal. Aham. né? A gente sempre tá indo. Nativa, é. É, que assim, eu não faço mais aula regular, hoje em dia eu faço mais aula de dança do ventre mesmo. Sim. Então, E faz quanto tempo que tu estás praticando a dança do ventre, Giovana? 3 anos, peraí, 3 anos e alguns meses, assim, Uhum, ainda é assim. É porque assim, eu sempre quis fazer dança do ventre, desde nova, mas eu sempre uhum. tive vergonha, porque a questão de dançar com as duas peças, né, e da sensualidade e tal. Mas aí, mais velha, eu falei, olha, eu vou tomar essa iniciativa e vou começar a fazer dança do ventre. Eu já tinha feito outras danças, né, como eu falei, e eu me apaixonei, assim, pela dança do ventre. Foi um caminho sem volta, né? Então, tá sendo. E o que é engraçado é que na dança do ventre eu trabalho ideias de outras modalidades. Eu brinco que eu treino mais balé agora do que quando eu fazia aula de balé clássico, porque, né? Que é difícil ter uma dança pura também, se a gente for pegar e É. analisar, né? Nem o Nós somos próprio. híbridos, né? Nós somos É, híbridos, nós somos uma construção, né? Nós somos algo desconstruído, construído a partir de. É uma loucura, né? Um negócio assim, a gente não tem um ponto final, né? a gente tá na era da globalização, da É, internet, das isso. informações, então é impossível Uhum, ser algo é, totalmente fechado, né? é. E eu vejo assim que a questão da dança do ventre, ela ela entra, não está entrando na parte das tuas pesquisas, dos teus estudos, não entra exatamente. Ela é algo fora na tua carreira profissional enquanto bailarina. Sim. Eu uso ela mais assim, na hora que eu vou escrever sobre dança, quando você escreve sobre dança e você dança, você tem uma vivência totalmente diferente, o seu texto muda. Porque Uhum, você está falando do lugar da bailarina, você não está falando, né, apenas da pesquisadora, da tradutora. Então ela entra mais nesse aspecto, assim, da vivência da dança, mas eu não chego a falar da dança do ventre na minha uhum. pesquisa, só o pós-moderno. E qual foi a dificuldade, assim, porque tu saísse, começasse, tinha um balé clássico, beleza, Uhum. né? Balé clássico. O teatro, porque o teatro também, tu volta e meia, o teatro, porque na verdade, né, faz parte, tá tudo interligado, né? O teatro ainda ele continua, tá ali, né? Tu tais fazendo fazendo parte, né, da companhia. Agora, claro que nessa pandemia, acredito que algumas ações não estejam em Companhia andamento normal, né? Companhia de dança do ventre. Ah, tá certo. Mas tu não estava fazendo teatro também? Não Mas às estava vezes fazendo parte de um grupo? eu faço algumas coisas de teatro É, e as minhas coreografias são muito dramáticas, eu brinco por causa do teatro também, né? Temos muita expressividade, muito drama, né? Tem que ter muito muito drama ali. drama. É. Porque, assim, eu brinco que a minha bailarina, ela é formada. Eu brinco não, né? Acontece. Minha bailarina, ela é formada por tudo que eu já vivenciei. Então, assim, é impossível que ela não seja dramática, se eu já fiz teatro, que ela não Uhum, tenha aspecto do balé clássico, até mesmo contemporâneo, né? Porque faz parte de mim, então, é claro, um pouco de tudo. um pouco de tudo. E essa influência, né, do teu balé clássico, do jazz que tu tivesse também, as danças urbanas, o próprio teatro, o que que eles colaboraram para o teu, pro teu para tua performance, né, na dança do ventre, como que eles trabalham nisso, assim, como é que funcionam, qual a influência?
dessas modalidades anteriores praticadas aí por ti, né? E hoje, assim, na dança do ventre que tu estás praticando, né? E tá aí caindo de cabeça aí. Então, a primeira coisa, assim, eu vou falar é consciência corporal, porque toda atividade prática que usa o corpo traz uma consciência corporal que ajuda a gente a entender quais são as limitações, quais são os movimentos que ficam melhor no nosso corpo e tal. O balé, ele é usado mesmo na dança do ventre, tem vários movimentos de balé, por exemplo, pirueta, a gente faz pirueta nas coreografias. O teatro, como eu falei, é a questão da expressividade, assim, por exemplo, eu tô dançando, mas meu rosto não tá parado, eu tô ali, né, apresentando a Claro, dança, tá por inteira, expressão. né? E também eu uso técnicas, às vezes, do teatro para conseguir, por exemplo, eu trabalho muito com improviso, né, na dança do ventre, porque a gente tem fazendo, sei lá, 5 shows por mês. E assim, eu não tenho tempo de fazer 5 coreografias, né, até porque tenho doutorado e tal. Claro. O que eu faço é improviso. E na hora que eu vou improvisar, eu uso técnicas que eu usava no teatro, por exemplo, ouvir a música, tentar buscar a emoção que aquela música me traz, a expressividade, como é que meu rosto vai transmitir aquilo. Então, eu acho que tudo agrega na nossa vida, né? Tudo a gente vai usar para algo, né? Claro, para que está E fazendo. E como é que surgiu, então, o Maktub? É verdade, o Maktub, porque tu assim, tá sempre, eu vejo sempre assim, as tuas lives de dança, volta e meia, quando eu vejo a Thalita, né, participando aqui, sim, com quase grupos de todas. outro, com grupos de fora, assim, que legal essa coisa que, ok, nós sabemos que tem muita coisa ruim, muita coisa negativa, esse 2020 trouxe, né, a gente sabe que Terrível. por conta, nem vamos comentar a respeito disso, né? Mas, em compensação, tem outras coisas que a gente vem descobrindo como fazer, né? Esse próprio nosso espaço de conversa, por exemplo. Claro que era possível antes, mas não era tão intensificado, né? E esse intercâmbio, vamos dizer, né, de coreografias, esse jogo aí, vocês, entre os bailarinos, um grupo daqui, eu vejo aí, foi com grupos de fora, né, que tu fizesse também, tem Sim. agendado e tal. Como é que tá esse negócio assim? Como é que vocês se combinam? Porque às vezes, vai ter uma live que vai ser a Giovana vai dançar tal hora, depois tem o fulano, o ciclano, o beltrano, e aí? Como é que vocês fazem isso? É assim, a minha professora, ela é de Buenos Aires, a Chalene. Ela usa dança do ventre. Eu comecei a fazer aula com ela aqui em Floripa, ela começou a dar aula online, eu gosto muito das aulas dela. Eu falei, olha, minha chance, né? Porque não tem como ir para Claro. Buenos Aires com pandemia. E Aham. aí eu comecei a conhecer as meninas de lá, de Buenos Aires, e elas sempre estão fazendo show. Então, assim, é entrar em contato com elas, a gente elas montam um grupo, Uhum. estou treinando meu espanhol, tá, né? Muy bien, muy bueno, con las hermanas, los hermanos de Argentina. Sim. E elas pegam nossos dados, fotos e tal, e a gente combina. Às vezes a gente faz no Instagram delas, né? Igual semana passada foi no Instagram de uma delas, das Aham. meninas. Então a gente faz no próprio Instagram e elas fazem a divulgação. Legal. E eu vejo que lá elas fazem muito show, muito mesmo, assim. Elas chegam a fazer 8 a 10 shows num mês. Assim, é Uau. bastante coisa. Elas são Uhum. bem. Imagina. Lá o Tá, público também, não quero criticar ninguém, mas assim, eu vejo que o tá. público para dança é muito mais ativo que Não, aqui, mas né? lá eu acho que a Argentina, todo mundo fala deles, ô Giovana, porque tem essa rixa do futebol que acaba levando para as Sim, outras sim. áreas. Mas assim, ó, tenho muitos amigos também lá da Argentina e né, argentinos, de verdade, vamos dizer assim, né? E eles são super gente boa e eles têm hábitos de leitura, eles têm uma cultura assim super diferente, e eu acho assim, diferente no sentido positivo, tá? Para muita coisa, para hábitos de leitura, para hábitos culturais em geral, eles dão mais valor do que aqui no Brasil. E isso é Então, fato, é certeiro. dança do ventre lá, você vai fazer show, né? Eu fiz show fora. Nossa, Uhum. tem 30, 40 pessoas assistindo. Eu vi um show esses dias que tinha 400 pessoas assistindo. Olha, quando é que aqui tu vai lotar uma Incrível, casa? né? Me diz, É né? muito.
mesmo quando a gente faz live, assim, aqui no Brasil, não dá tanto público, né? Não, Então, não. Depende, só se for falar de alguns assuntos assim, vamos falar eu digo, só se for de lifestyle, que o pessoal gosta, né, de não sei o quê, mas justamente, vai falar de vamos fazer. um assunto como a gente está falando, são poucas as pessoas, não são todos. Por isso que eu digo assim, a gente coloca, nem todo mundo que gostaria, que se interessaria, às vezes vai assistir ao vivo, porque cada um tem seus compromissos. Então fica Sim, sempre sim. gravado, vai para o YouTube, vai depois para podcast aí, e tem muito acesso depois, sabe? As pessoas, tem muita gente que vem comentar, poxa, que legal aquele assunto, que bacana isso, e isso que é bacana, que é o interessante e importante, né? A gente deixar disponível também e disseminar esse conteúdo que, por exemplo, no teu caso, falando de dança, falando de tradução com dança, né? A dança ou as danças, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe, conhece. Então, deixar disponível para que as pessoas possam depois ter esse acesso, né? Isso é importante. Fazer uso dessas tecnologias para que, de repente, é igual aquela coisa, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora vai e a gente consegue aí, né? Fazer chegar a um Então, número maior. já que você falou desse assunto, eu queria agradecer você por convidar e também estava pensando aqui, me veio que esses assuntos às vezes ficam muito no meio acadêmico também, né? Uhum, Essas isso. discussões. E é bem legal a gente trazer, né, para o pessoal conhecer e tal. Porque, como você falou de tradução, a maioria das pessoas pensa em tradução que é o Google Tradutor, que é você pegar e Aham, traduzir. eu acho que a gente é sinônimo de Google Tradutor, assim, para a maioria das pessoas, Exatamente. ou os softwares de tradução todos. Ah, não, ele só joga lá e deu, né? Ou então, legenda e dublagem de filme, quando eles reclamam que tá errado, que tá É, ruim, só isso, mas a tradução, ela ainda é um campo, assim, um meio acadêmico, PJET, né, que a gente uhum, discute lá, que é um espaço que a gente isso. tem para essa discussão, mas fora ainda é pouco comentado, né? E com pouca valorização, porque as pessoas têm um baita preconceito com tradução, e inclusive em todas as áreas, assim, eu vou ler o livro, na tradução, é traduzido, que isso, que aquilo. Sabe que tem essa coisa de preconceito que a gente vê? Mas meu filme não tem que ser, não, dublado não pode, tem que ser original. Mas às vezes, eu sempre defendo, não sei, né, que de repente quem tá acompanhando aí, tem tipos, existem, claro, se eu conheço, eu tenho um conhecimento bom, se eu tenho um objetivo, que é de aprender uma língua, ou se eu tenho um objetivo que ou se, né, que eu já tenho um conhecimento, um certo conhecimento cultural também. Por exemplo, se eu for assistir uma série que é lá de não sei onde, lá da China, da Coreia, não sei o quê, para que eu vou colocar no áudio original? Eu penso assim, só se eu quiser ficar ali, eu tenho problema com legenda, porque eu fico lendo tudo que tem letra, eu fico lendo, tem umas manias, né? Se a gente for Uhum. pensar, porque qual é o problema de assistir, no caso desses, um filme que foi dublado, né? Então, sabe que eu tinha muito, já que você falou, eu tinha muito preconceito com dublagem antes Uhum. de tradução, inclusive a aula do Pedro, lembra do Sim, Pedro? professor Pedro, um abraço, professor Pedro. A pesquisa dele. Eu tinha muito preconceito mesmo, assim, porque tinha essa coisa, já não ficou bom, por que que usou essa palavra? Mas depois que você começa a entender o porquê das Uhum. coisas, você começa a valorizar mais. E é um trabalho totalmente pouco desvalorizado, Pouco, inclusive são atores, né, que são uhum. dubladores, a São maioria ganha atores, são muito pouco. artistas, são pessoas que fazem o trabalho, eles estudam para isso, no sentido de estudar papel, personagem, e além de tem que ter uma formação, eles buscam né, serem competentes no que fazem. E claro que a gente tem a cultura americana, que a maioria das produções, né, hollywoodianas chegam até a gente, tudo bem, a gente tem um contato maior com o americano em si, com o inglês, aí não digo, né, que assistir no original, claro, que aí tem toda uma série de... E a dublagem melhorou muito ao longo dos anos, se a gente for ver, né, Giovana? Então, em termos Sim. de tradução e qualidade e tudo mais. Mas, sim, aí tudo bem. Mas agora, o que eu sempre falo para as pessoas é ter uma produção, por exemplo, cinematográfica muito distante da nossa cultura, da nossa realidade. Aí eu me pergunto, tá, e será que vale a pena eu não entender nenhuma palavra? Mesmo que eu queira aprender, então vai fazer uma aula de língua, né? Aí sim, vai ter agora se eu não tenho nada, não entendo nada. Estou vendo em norueguês, uma produção da Noruega. Qual é a minha relação? Eu Uhum. não tenho nenhuma proximidade, né? Então,
E quando existe a tradução, a dublagem, é feito um estudo, né, de contexto. Às vezes as piadinhas são, elas são voltadas, né, pensando no público que vai assistir de determinado país, né, tem tudo isso. Então, não é só gente irresponsável que traduziu, né, a gente tem que analisar todo um contexto, né, ver quem são as pessoas e tudo mais. São várias facetas de dublagem, é bem Uhum, difícil, né? Só é, sincronia da voz, a é, tradução da piada. E tem a questão da censura também, né? Depende do. claro. Exatamente. Isso, nossa, é muito amplo mesmo, assim, é muito diversificado, né? Ah, e assim, então, e deixa eu te perguntar, já que tu tens a gente fez a disciplina ali também de tradução à dublagem, né? Que tu falasse, já que tu já falasse, e que tem a ver, que foi muito bacana, muito legal. Mas, e tu tivesse alguma. Eu sempre gostei, até me inscrevi, assim, né? Estudei alguma coisa nessa parte de dublagem, gosto. E tu, assim, tivesse já algum interesse alguma vez em trabalhar com dublagem? Ou não, ou legendagem, não sei. Não? Olha, só naquela disciplina, e para falar que não, eu já fiz radionovela, mas não era dublagem, né? Mais Uhum, graduação. sim. Só, trabalha com a voz, no caso, né? Bacana. Acho Legal. que eu não tenho voz. Não, mas Não, é a que assim, gente sempre tem pra. Aí tem que ver, né? É isso que entra. tem que ter um trabalho, né, também. É. A gente sabe ali pelo Goku. Nossa, a gente já falou da dança, meu Deus, que viagem, Giovana. Olha, a gente tá fazendo um negócio, uma volta ao mundo. Mas olha só, o Goku, sabe, do Dragon Ball, no Japão, quem dubla o Goku é uma mulher. Olha, Aham, uma mulher, a dubladora do Goku no Japão. Olha só, gente, pra quem não sabe, quem não sabia, tá sabendo agora. E aproveitando nessa questão da. Pô, esse aqui rende um outro bate-papo, né? A gente fazer uma roda assim, falando só sobre dublagem, né? É bacana, justamente. Aí você pode chamar o justamente. Thiago. Aí eu É, aqui, né? pois é, Tem falar com o pessoal. Thiago, Olha, vamos resgatar aquele pessoal, né? botar o pessoal para falar. Eu já falei na outra, teve uma outra sexta-feira que eu não sei se tu conhece a Antônia Salles, ela é lá do Ceará. Ela falou sobre a questão de tradução também, né? Ela que uma outra é a tradução, mas um outro ponto. Eu acho que ela faz também da PJET, mas ela é, enfim, ela é do Ceará, não é de Floripa, não mora em Floripa, ela vem para fazer as disciplinas, né? Então A foi um Michelle papo que foi rendeu muito. legal. Oi, Michele. Então, E pode aí, falar Michele, dela. a nossa colega, vamos falar da Michele. A Michele trabalha com A Libras, Michelle. olha só, gente, é um outro tipo de tradução. Então, e é com corpo também, né? Porque Libras, tu mexe o corpo, é toda uma expressão, é toda uma expressividade muito. É intenso isso. Tá em aula, só vim Ai, dizer que Michelle, admiro. foi Ó, com você. abraço, Michele. Maravilhosa. Saudades aí, hein? Pois é, Sim. que legal. E é tudo isso, então, para ver a importância de que tradução não é apenas trabalhar com a palavra escrita. É uma coisa que eu sempre digo também, eu sempre falo, e a gente só vem para reforçar, né? A tradução com a dança, todo esse é um movimento, né? Literalmente, né? Uhum. Então, que vem assim para quebrar com alguns paradigmas mesmo, né? Com algumas ideias, né? Ou vem para quebrar algumas ideias, assim. E deixa eu te perguntar, será que rola aí fazer alguma dança, alguma coisa, fazer uma mostra aí pra gente? Quando? Quando? Não, é que Olha, aqui, né, é sei que que tem que ter você todo um espaço, figurino, né? né? Tem que ter todo um figurino, Vou fazer aqui com o braço, ó. é, Não, é é porque eu tô sem difícil. espaço mesmo. Aqui. Aham, não, que é difícil. Não, eu não tinha, era pra ter combinado Ó, contigo pra gente fazer. eu não tinha me preparado, pelo amor de Deus, né? Eu não me Estão importo de pedindo dançar, agora, mas hein? Pedindo pra dançar agora, olha só, tem que ser porque senão vai acabar o ó, intervalo aí. não sei. É isso mesmo, não, porque e é super. E qual a parte mais difícil do movimento da dança do ventre, se for pensar? Dos movimentos? É, tudo, né? Então, depende, assim, de cada corpo, assim, cada corpo vai reagir de um Uhum, jeito, né? sim. Mas pra mim são os movimentos do balé, por incrível que pareça. A pirueta, Olha. meu Deus, da pirueta é uma coisa, que eu falo, gente, como Tá, assim? tem que fazer Como pirueta será que dançando você vai dança do quebrar o ventre. pé? É pirueta, É, pirueta? não, é a pirueta do balé clássico que a gente. Ah, tá.
Você tá Não falando é? com não bailarinos. Então, Ah, quem tá vendo não desculpa. entende nada. Explique que essa. Porque falou em pirueta, pra mim, eu imagino tipo uma carambota, assim, ou carambota ou Não, cambalhota, não sei, já é. imagino isso. Mas assim, pra mim a parte mais difícil é a questão do braço. Porque assim, A coisa toda. você tem que ter uma postura, né? Por exemplo. Uhum, uhum. E assim, o meu braço, olha lá, estão pedindo pra eu dançar. Coloca só um lenço na cintura e dança pra nós, ó. Estão pedindo, tá, gente? Não, Ó, não sou eu que tô ó, falando, hein? o braço na dança, ele é assim, né? Ele é na postura, meio que Aham, na parede, beleza. E aí o meu fica caindo, só que você tem que manter assim, tipo, o braço tem que estar na postura. E aí é uma aham. coisa assim que no balé eu tinha também. Porque você tá trabalhando com o quadril, com o braço e tudo tem que estar sincronizado, Meu lindo. Deus, eu E você fala, imagino. meu, Tá, você e esquece, às vezes empolga e, meu Deus, que braço é aqui, velho. tá, e esse negócio da improvisação, porque tu és a rainha do improviso ali na que eu vejo aí, tu o negócio tu dança improvisadamente. O que que é esse dançar improvisadamente? Claro, a gente tem uma ideia, mas explica melhor. E traduz Assim, pra gente aí, a dança traduz do isso aí. ventre, a música árabe, ela é bem diferente, né? Tanto é que as... Agora eu não vou lembrar, mas as partituras são diferentes, as notas são diferentes. Então a gente, na Uhum, dança árabe, a gente estuda os ritmos, cara. Então, a partir do momento que você começa a traduzir os ritmos, você começa a entender os ritmos, você consegue eu ia falar traduzir, olha isso, improvisar, conhecendo o ritmo. uhum. Então, o improviso, ele vem de você estudar a música, não é aleatório, né? Os compositores. Ah, Às vezes, mesmo quando a gente vai dançar uma música que a gente não conhece, a gente mais ou menos sabe o ritmo e sabe quais os movimentos. E na dança do ventre tem os folclores, que são danças folclóricas das regiões árabes, né? Então a gente tem que estudar o ritmo de cada folclore e aí saber quais os movimentos específicos daquele folclore a gente pode usar. Então a improvisação não é uma coisa assim, improviso, totalmente improviso. A gente mais ou menos uhum. sabe quais Tem são que. os Os passos. movimentos, é. Aham. Sim, É, a Liliana Fará, ou Fará, ela diz que os os movimentos de movimentos de braço braço são os mais difíceis, são. né? Que parece ser o Não, mais tem fácil. Às vezes aquela coisa da barriga, assim, aquele negócio aqui que vai e vem. qual? Ah, eu não sei fazer, né? Qual? O Contração? mexer o ventre, né? Eu Ah, digo, sim. aquilo ali, que é respiração pura, eu acho, né? Então, a gente faz com encaixe e desencaixe do quadril, assim, o movimento. Ai, meu E aí Deus. vai criando consciência. Mas é treino, assim, Não qualquer corre tipo risco de de travar movimento. tudo, vai encaixar, desencaixa quadril, desencaixa Não, tudo, não? então, a gente tem que fazer alongamento com a lombar, senão você não tem mais coluna para fazer, né? Inclusive, a Camelo. gente faz muito alongamento, porque senão você acaba se Ah, é o machucando. camelo? Isso é o camelo que É, se chama? Esse movimento é o camelo? O camelo? camelo. Ou, Como? Camelo camelo, para mesmo. dentro Ah. e para fora é camelo invertido. Eu tô fazendo aqui, só que ninguém tá vendo. Peraí, deixa eu levantar. De lado, vai mais longe da câmera que aí dá pra gente ver. Peraí, tá? Não Tá, repare. isso. Arruma aí, faz um cenário. Deixa eu tirar. Esse Traduz aqui é esse para camelo pra gente. esse aqui é para dentro e esse é para Tá, fora. Dá para meu ver alguma coisa? santo. Dá pra ver. Dá pra ver que eu não entendo, eu não saberia fazer nada. Ó, Momento vergonha foi um. aqui. Entende? Que vergonha. Não, ó, a Liliana já disse, ó, vai botar um lenço, bota um lenço na cintura e vai dançar. Faz um negócio pra gente aí, então, no final. Eu Cinco não tenho só, minutinhos. Não tem? Tá, olha não tenho só. Só o movimento de braço. só braço, Ó. cabeça. Ai, meu Deus. Não, e tem que ter Não uma até ginga dançar. também, né? Tem que ter um Ai, remeleixo aí pra poder. um remele. Por exemplo, meu quadril ele tem flexibilidade, né? Uhum, Mas é treino, assim, né? Tipo, eu treino 1 a 3 horas por dia, né? Então, uhum. Ah, eu ia te né? perguntar isso, pois é, tu
tu ensaias, tu dança todo dia, tu faz esse treino todo diariamente, assim? Como é que, quantas vezes na Então, semana? eu aderi à técnica de doutorado. Não, porque assim, para escrever, para me forçar a escrever, eu todo dia, tá bom, todo dia não, eu dou um dia de intervalo. 6 vezes por semana eu me forço a escrever, a ler, senão a tese não sai do lugar e ela, né, já tô terminando. Momento vergonha alheia Então, eu. eu aderi a essa ideia para dança do ventre, Uhum. então todo dia eu treino um pouquinho eu mesma, assim. Eu tô fazendo aula online, como eu falei, Sim. mas saio um pouco cada dia, 6 vezes por semana também, porque a gente tem que ter Uau. um dia de equilíbrio. Uhum, claro, Mas eu tem que. gosto, né? Então, sim, então, me acalma até dançar, sabe? E eu sinto que para escrever me ajuda bastante também, porque acaba incentivando a gente, né? Primeiro que acalma a Aham, dança, né? sim. Depois ajuda para Giovana, agora falar escrever. assim, falando nesse negócio da escrita e da dança, porque assim, ó, é interessante que sem querer, né, sem querer querendo, mas enfim, no teu discurso, acaba sendo que tu, ao mesmo tempo falando da dança, a gente fala da escrita, e o processo de escrita a gente sabe que não é uma coisa que vai, bater uma luz aqui, eu digo, bater um Chico Xavier, né, uma coisa assim e vou psicografando. Sim, Não é isso, né? Mas assim, ó, agora que me veio, ah, tu falasse que tu fizesse tradução de textos aí dessas das coreógrafos, trabalha com esse tipo né, de coisa, enfim, esse teu trabalho específico. Ó, a Liliana dizendo que dança é vida, cura tudo, com certeza, né? Eu adoro, adoro, é porque realmente eu não coloco como uma prioridade eu digo assim, não coloco como uma prioridade isso na minha vida, mas eu adoraria, e eu acho super, super massa, assim, eu digo, eu ainda sempre não dou aula, gostei. mas quando eu for dar aula, senhora, você e a Michelle não escapam. Vamos lá, ó, com certeza. Aham. Mas assim, a minha pergunta é, termos Hum, técnicos de dança, porque às vezes faz um camelo, tá? Por exemplo, é o camelo. Alguém traduziu aqui para o português lá o camelo, para fazer o camelo. Eu tô dando só um exemplo bem. sim, Aí ela te pendura, faz um não sei das quantas. Igual tem gente que, como é que faz? Ai, meu Deus, o plié. Eu sei que tem o plié. Faz sim. um plié. Não, não foi traduzido o termo plié, né? Na dança ali no balé, né? Ficou plié. E aí, como é que tu faz esse negócio aí? A tradução de termos técnicos de dança. Então, o balé clássico, ele é diferente da dança do ventre. A dança do ventre ela não é uma dança acadêmica. Então, assim, não tem tradução totalmente correta dos movimentos. Então, cada professora vai te ensinar com um nome. Uhum. A gente tem os passos no árabe, né? Que às vezes a gente usa o árabe, por exemplo, Maia, que é o oito para baixo, a gente fala oito para baixo, mas o nome correto é Maia, né? Então, e no balé clássico tem, né? Comparando. Então, quando eu vou falar de balé clássico, eu tenho que usar já o nome dos movimentos que são registrados pela Royal Academy of Ballet. Ah, tem isso. Tem Então, os tem que registros usar, na Royal Academy. Ah, ok. tem que usar porque tá registrado, assim, quando eu vou falar de dança. Entendi. Mas tem algumas coisas, por exemplo, quando eu falo de virtuosismo, acaso, improvisação talvez não seja tão, apesar de ser diferente, já é um termo, né, mais comum. Uhum. Mas tem alguns termos que se usam na dança que realmente é complicado, assim, para traduzir. É. E até para entender, eu acho, né? De repente, se falou algum termo, tu vai passar para cá agora. O que que ela quis dizer esse negócio? Né? De repente, sei lá, não é? Tchau, Michele, um abraço. Depois Liliana, ela assiste gravado, Michelle. assiste gravado o restinho aí. A E Liliana obrigada por assistir. tá dizendo que é para dançar. Ah, com certeza, vamos fazer uma na área de Libras aí, do teu trabalho também, marcar, Michele. Bora lá, Sim. vou te chamar, hein? Tá, e quando não tem solução assim, tu diz, meu Deus, não entendi. O que que essa pessoa, que esse amado aqui, essa amada quis dizer com esse negócio? Aconteceu isso? De repente, teve. Então, eu vou contar um caso da minha. Hum, Não é tão ligado à dança em si, mas é um caso de um dos textos que eu traduzo, né? Como eu uhum, falei, o Skynet ele é uma coreografia. Então, ela usa as palavras como se fosse dança. tá. Só que às vezes
para ela alcançar isso, ela faz jogos, como se fosse movimentos mesmo, jogos de palavras. E Uhum. como é que eu vou traduzir em português, sabe? E aí, Tem né? uma parte que ela usa muita questão do. Ela pega uma oração, uma prece, em inglês arcaico, e ela brinca com aquelas palavras. E como é que eu vou traduzir isso? Eu não sei. Então, eu traduzi, tá? Só que na minha tradução eu tive que tirar esses jogos de palavras. Eu pensei muito o que que eu ia fazer, porque eu tinha que fazer uma escolha, senão ia ficar muito estranho o texto se Uhum. eu não fizesse isso. E eu usei a tal da nota de rodapé, explicando. Apesar de ser triste você perder isso, porque é um texto artístico que considera como coreografia. Então vai ter essa brincadeira com as palavras, vai Vai. ter esse movimento, né, de as palavras, elas funcionam como bailarinos, então tem essa brincadeira, só que infelizmente ela acaba se perdendo, né? Então, eu E foi usei uma a tal da escolha nota, tua? E foi uma escolha tua? foi. Olha, foi nos, foi Quarenta e agora há cinco pouco do tempo, segundo, como se diz. porque eu pensei muito, não, é sério, eu me cobrava muito, assim, de, ai meu Deus, vai perder toda aquela brincadeira com a dança e tal. E como é que eu vou fazer? Mas eu falei, olha, eu não sou James Joyce. Não, porque assim, o Joyce era muito criativo, eu não tenho essa capacidade. Eu não sou Haroldo de Campos, então eu preferi traduzir da forma mais fácil, entre aspas, né? Sim, vamos E dizer assim. assim, o Haroldo, os irmãos Campos, eles brincavam, né? Eles se davam liberdade para isso, mas eu achei que era muito ousado para mim isso. Uhum. Ainda mais que eu não me considero totalmente tradutora, né? Eu tô mais para dança. Traduzo, obviamente, vou dizer que não, Sim. né? Tu és Mas uma então, dançarina, uma bailarina que dança. Aliás, que é, traduz. Uma sim, bailarina que e, dança é meio lógico, né? Uma bailarina que dança, né? Tudo bem. Uma bailarina então, que aí eu traduz, falei, né? é melhor eu não usar tanto. Se eu fosse o Haroldo, né? Os irmãos Aham, Campos, talvez eu entraria nessa ousadia, mas não, eu falei, melhor não. tá. Vamos deixar coisa mais leve, né? Claro, Então, mas é isso, é tranquilo, faz parte e aquela coisa que entra, ó, Amir. Amir deve ser é um nome árabe ali, ó. Amir is here. Ah, hello, boa tarde, boa noite. Ah, mas enfim, né? Essa questão são as escolhas, né? A tradução, quando a gente traduz, a gente tem que fazer escolhas. Então, a gente não pode fugir e não tem. Foi uma escolha e vai ter quem goste, vai ter quem não goste, vai ter quem prefira assim, tem quem prefira assado, mas é um produto, é um texto, é uma tradução, é algo que foi pensado, foi, né? Se chegou a uma conclusão, nesse caso específico, tu chegasse, não, acreditasse, não, é assim, vai ser melhor nesse momento. Pode ser que daqui a algum tempo, de repente, tu pegue novamente, te depare com esse mesmo texto e tu acabes tendo uma outra escolha. Isso também pode acontecer, né? Não, sim. não se sabe, É assim. porque também no doutorado, se a gente for ver, é pouco tempo para a quantidade de coisas que a gente pesquisa. Então, Uhum, assim, uhum. eu falei, melhor deixar talvez no futuro eu faça outra tradução com outra cabeça, com Claro, outras ideias. claro. É porque hoje Legal. em dia, no doutorado, eu tento fazer as coisas mais simples, no sentido de. Porque eu tô terminando, então não adianta eu querer inventar coisa Inventar agora, moda no sabe? final, né? É. Sim, tem que, né, arrumar, melhorar o que já tá ali e tal, não avançar muito e Uhum, segue, né? Talvez no aham. futuro. É isso aí. Mas é isso Uhum. assim que vai sendo. Mas é super interessante. Tô olhando aqui o relógio, a gente já tá acabando. A gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer as mensagens, a mensagem final, sabe? Tô Nossa, olhando como aqui. passou rápido. É, já são Na minha 3 para as cabeça tinha 8. passado. Nossa, eu pensei É. que tinha passado uns 20 minutos. Não, já foi. Eu tô aqui só de olho, ó. Tô com um olho aqui e outro ali, ó. A gente fala, hein? É, vai falando, isso que vai ficando. Assim, quanto mais se fala, mais vai vindo assunto, mais coisas a gente vai pensando, vai refletindo, né, que pode para entrar para discussão aí.
Mas com certeza outras oportunidades, outras ideias aí que a gente já teve durante a nossa conversa aqui, outras a gente vai fazer, vai Dá tornar para fazer live possíveis. com três pessoas? Ainda não, aqui no Instagram não, somente com Ah, duas, tá. somente com A duas. gente ia fazer Não, uma Liliana, consulta. mas aí depois vai ficar aqui no IGTV, vai ficar salvo, vai para o YouTube e também para podcast, tá? O podcast Lendo com Carla Ribeiro, e no YouTube também o canal, também com meu nome, Carla Ribeiro com K, Carla com K. Né? E então tá. Então, assim, eu te agradeço, Giovana, por ter disponibilizado esse teu tempo, né, para a gente conversar, falar um pouco de tradução e dança, que é um assunto um tanto quanto diferente, né? Foge um pouquinho da lógica, né, da normalidade, digamos assim, tanto da questão da parte da dança, falando da tradução, porque dança se fala movimento físico e tal, né, dançar, e da tradução, quanto se pensa quanto somente de textos, né? Tradução de textos, geralmente tem essa associação. Te agradeço, então, por essa disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Carla. Foi muito divertido. Passou muito rápido e a gente falou de Super. muita coisa. A gente viajou muito. Foi assim, acho que a conversa fluiu bem. Eu tava nervosa, Aham. tava em dúvida de quê, mas daí fluiu super bem. Você é muito De boa boa. Eu entrevistando, assim, sempre tem digo, muito. todo mundo tem medo. Valeu, Liliana. Isso, pode ir lá, tem bastante. Toda sexta-feira tem um tema, tem um assunto diferente aí. E assim, ó, sempre digo pra todo mundo assim, ai, Carla, mas aí não tem não sei o quê. Assim, gente, não precisa ter medo. A gente vai conversar. Vou fazendo pergunta, vai falando, né? Não mordo. Né? Não é tudo de boa. A gente vai conversando. É isso que é interessante, é conversa, nada formalidade e tudo mais, Ai, né? obrigada. É muito. A Liliana é tua colega da dança? Sim, sim, ela é minha colega de dança, né? A gente se encontra dançando, ela sempre segue meus vídeos também, outra que vai assistindo bastante minhas lives. Ah, que Obrigada. bacana, Até bacana. Então tá, a gente vai ter que encerrar porque o Instagram já vai começar a me marcar aqui que a gente vai a ter que gente pode encerrar, dar um print, né? certo? A Vamos hora fazer da um print selfie, né? então? Vamos tentar. A hora da selfie. Vamos tentar. Deixa eu vir daqui. Vai. Naturalmente, para colocar na Foi? capa. Eu boto. Foi, deu Tá, tudo certo. obrigada. Então tá. Gente, muito obrigada. Então, Giovana, mais uma vez, um grande abraço. E é isso aí, gente. Ó, semana que vem, a live de sexta vai ser falando sobre linguagem, vai ser falando sobre a nossa língua portuguesa e alguns, digamos assim, alguns errinhos ou coisinhas, algumas dúvidas. Essa é uma live aberta e de perguntas a respeito da língua portuguesa. Já está definido aí, tá bom? Na semana que vem, dia 11 de setembro. Olha só, data emblemática, né? 11 de setembro. Giovana, Sim. um grande abraço para ti. Muito obrigada, hein? Gratidão. E até Valeu, mais. gente. Até mais. Bom fim de semana.